Deus é tão grande, Ele pode cessar o teu sofrer. Ele conhece você intimamente, sabe o que você pensa e o que vais fazer. Ele é o amigo mais certo. Paz, oração e união. Está entrando no ar o programa Ombro Amigo Restaurando Vidas. Você chora. E hoje nós temos aqui convidados muito especiais. Já vou abrir aqui a tela, né? Olha só. Glória a Jesus! Paz, oração e união. Glória a Deus. Este programa é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Restauração. Glória a Deus. Nossa sede está localizada na Avenida Farrapos, número 312. O telefone da nossa sede internacional é 3931 6000. E este programa divulga os trabalhos de um grupo de apoio a dependentes químicos e seus familiares chamado Ombro Amigo Restaurando Vidas. Glória a Deus. Esse programa ele vem até você mostrar para você e para quem quiser ouvir que Deus ainda restaura vidas. E hoje o nosso tema é Deus ainda restaura sonhos. E para isso, né, irmã Carla, nós temos aí dois convidados muito especiais. O irmão Moisés e também a irmã Tatiana. Né, irmã Carla? Aleluia. Ah, Senhor. Irmão Moisés, ele é o líder do nosso mais novo núcleo Na Ponta Grossa. Exatamente. Que é um braço ali da Berceba, é isso, né? Sim. Glória a Jesus. Você que tem sonhos, que teve seus sonhos destruídos pelo inimigo, pelas suas escolhas, pelas suas vontades, nesta tarde, compartilhe este link. Deus vai falar com as pessoas, Deus vai falar com você. Fica ligado aí até o final desta programação. Nós vamos estar juntos até as... Me esqueci o horário, Até 14 horas e 15, 50, né? 50 minutos. 14 horas e 50 minutos. Então, vai compartilhando aí este link com todos os seus contatos. Compartilha aí nos teus grupos de WhatsApp, no teu status, porque Deus vai falar com pessoas. E o que nós vamos fazer nesse meio tempo, irmã Carla, enquanto as pessoas vão ir compartilhando este link? Agora nós vamos ouvir um hino, um louvor abençoado que vai edificar a sua vida e vai colocar no teu coração vontade de ajudar essa obra. E a primeira coisa que tu pode fazer para ajudar essa obra é colocar esse programa nos teus status, passar para os teus amigos, para os teus familiares, para os teus colegas de trabalho, porque Deus, é Deus quem faz a obra. Ele Aleluia. nos usa como um instrumento. Glória a Então a Deus. gente tem que se deixar ser usado por Deus. Às vezes a gente pensa que não tem nada, mas eu não tenho nada, eu não sei fazer nada para Deus, eu não tenho nenhum dom, eu não tenho... Mas só de compartilhar esse link, compartilhar um programa, compartilhar o link de um culto, de uma pregação, tu já está fazendo a obra de Deus. Aleluia. Tu já está ajudando na obra de Deus. Porque Deus nos usa como instrumento. Quem vai lá, quem convence, quem transforma, quem muda a vida é Jesus. Assim como ele mudou a vida do irmão Moisés, que vocês vão ouvir agora o testemunho, como ele mudou a vida da irmã Tatiana, mudou a vida da irmã Glória Carla, a Deus. fez mudou a vida grande da irmã milagre, Tainê, né? Deus também vai mudar a sua vida. Aleluia. Vamos Aleluia. ouvir um hino e você vai compartilhar. Exatamente, passei para todo mundo. Já Glória a voltamos aí. Deus. Vocês estão olhando aí, o irmão Aleluia. Moisés e a irmã Tatiana, né? Diz assim, mas será que eles foram dependentes químicos? Será que eles foram dependentes químicos? Sim, os dois. Só para você ter uma ideia aí, para ficar com gostinho de quero mais, né, irmã Carla? Glória a É Deus. verdade. Aleluia. Vamos então ouvir agora um lindo louvor e já voltamos. Só um pedacinho do louvor, não todo, né? Já Glória voltamos. a Deus. Ele é o Deus que te livra da imensa solidão. Ele é uma fonte jorrando. Prostrado estou, tentando te alcançar no céu.
estás atento a me escutar. Não sou ninguém, tu és além e mesmo assim te inclinas pra me ouvir. Pra começar a falar, eu vou dizer que falho sou e que eu sei que eu erro e entristeço ao Senhor. Mas hoje eu vim aqui pra suplicar o teu perdão, pois sei que tu aceitas um quebrantado coração. Eu sei que me afastei, mas vim me reaproximar. Senhor, hoje eu vim recomeçar. Recomeçar, recomeçar, tentar de novo e acertar. Vou prosseguir e insistir, e dessa vez vou conseguir. Toma este lugar no coração que é todo teu e faz morada nele, amado Pra começar a falar, eu vou dizer que falho sou e que eu sei que eu erro e entristeço ao Senhor. Mas hoje eu vim aqui pra suplicar o teu perdão, pois sei que tu aceitas um quebrantado coração. Eu sei que me afastei, mas vim me reaproximar. Senhor, hoje eu vim recomeçar. E voltamos aí agora sem perca de tempo, né? Vamos ouvir os nossos irmãos. Glória Quer a começar perguntando ou eu pergunto, irmã Carla? O que tu acha? Eu acho que a gente vai começar apresentando a irmã Tatiane. Isso, A irmã cada um. Tatiana, ela congrega na área Ponta Grossa. Isso. Acabou de, como disse a irmã Tainê, de abrir um grupo do Ombro Amigo lá na Ponta Grossa. A irmã Tatiana, nós vamos começar com a senhora contando um pouco da sua infância para nós, né, irmã Tainê? A irmã nasceu num lar cristão, irmã Tatiana. Quantos anos a irmã tem? Paz do Senhor a todos, Isso. aos Glória a videologados. Deus. Uma boa tarde. Deus abençoe a cada um. Ô, glória. Não nasci num lar cristão. Ao contrário, a minha família é toda de outra religião, não é cristão. Na verdade, fui conhecer a Deus mesmo, foi em 2009. Foi quando eu me converti a Jesus Cristo. Foi quando eu conheci, que eu sabia que tinha um Deus que realmente era tão tremendo quanto esse nosso Deus é. Irmã, que idade tu tem? Eu vou fazer 44 anos. Glória a Deus. Glória a Jesus, olha só que maravilha, né? E como é que foi a sua infância? A minha infância foi meio turbulenta, porque eu fui criada sem mãe, né? Perto dos 2 anos, a minha mãe foi embora e me deixou com meu pai. Então, eu me criei somente com meu pai e cresci sem aquela referência de mãe, né? Então, para mim foi bem difícil, na verdade. Mas mal sabia eu que por tudo que eu iria passar, Deus teria um plano na minha vida, futuramente, né? E eu fui crescendo assim, aos 12 anos mais ou menos, aos 10,
aos 10 anos mais ou menos eu encontrei minha mãe, fui morar com a minha mãe. E então fiquei uns 2 anos com ela, saí da casa dela, aí sim, aí eu fui pro mundão. Qual idade a irmã tinha quando foi Eu pro tinha mundão? uns 12 para 13 anos. Mas a irmã foi criada já no mundo, né? Como é que foi a sua infância, assim? Como, a irmã tem irmãos? Como é que foi? Sim, tenho 3 irmãs na parte de pai, tenho 5 irmãos na parte de mãe. Sou a mais velha de todos eles. Né? E, na verdade, foi bem difícil, assim, não ter uma referência de mãe, né? Porque ainda mais uma menina, né? Geralmente a menina quer estar perto da mãe, se espelha na mãe, faz aquilo Sim, que a mãe aprende as coisas com a mãe. Exato, e no meu caso eu não tive isso. Eu fui criada por madrastas, né? Ao longo meu pai ia se relacionando, né? Tive uma primeira madrasta, depois tive uma outra que é a esposa dele até hoje, que me criaram, sim, né? Aí depois eu quis conhecer a mãe, né? E achei a mãe, mas não deu muito certo, fiquei muito pouco tempo lá. E aí, na verdade, eu fugi da casa dela, né? Eu não saí, eu fugi. E tu foi pra onde, irmã? Eu fui pro mundo, fui pra rua, fui pro mundo. E ali, creio não, certamente o próprio Deus ali começou já a se encarregar de mim, né? Porque por tantas outras coisas que eu passei, não era nem para mim estar aqui, né? Então, foi bem difícil, assim, foi uma situação de infância bem complicada, assim. E a irmã, o que a irmã sentia? Porque assim, a gente tem pessoas que não tem pai e não tem mãe, né? Exato. E até tem pais que criam filhos sozinhos, pais homens, né, que criam seus filhos sozinhos, e mães que criam seus filhos sozinhos, né? Isso. Qual é a dica que a irmã dá para esses pais? Eu criei os meus filhos sozinha. Eu tenho 4 filhos, né? Eu tenho 3 meninas e um menino. Os meus outros 3 eu criei todos sozinho, como mãe solteira realmente, né? Desde pequenininhos, quem criou fui eu. Agora eu tenho a minha pequenininha, nós temos, né? O irmão Moisés, a irmã Sara, a Abigail. E na verdade, assim, agora que eu vou estar experimentando como é criar um filho com o pai do lado. Porque, na verdade, eu não tive essa... Tive por muito pouco tempo. A irmã não teve nem a estrutura familiar quando criança e também não teve antes, até se entregar para Jesus. Né? Exatamente, porque daí eu fiquei muito tempo também sozinha, né, na igreja antes do meu casamento, né. Então, não foi aquela coisa assim, foi em seguida conhecer o irmão Moisés e casou. Não, nós ficamos longos anos em oração, em busca, para que Deus fizesse na minha vida a vontade dele, porque até então, quando eu fazia a minha, nunca deu certo, né. Então, chegou na hora que eu disse, não, agora é Deus é que comanda. Irmã, mas com 12 anos tu foste pro mundo, tu foste morar onde? Na verdade, eu saí da casa da minha mãe, eu fui parar na Praça 15. Tu foi morar na rua? Na rua. Glória E a aí, Deus. quando eu cheguei na Praça 15, eu conheci uma menina que morava lá para Cruzeiro. E ela me convidou para ir morar com ela. Ela tinha a mesma idade que eu. Era aquele tempo que a gente vendia sacolinhas de plástico na Praça 15. Quem é os mais antigos vão lembrar. E a gente ficava ali na praça, daí a avó dela e a tia dela ficavam ali vendendo sacolinhas, e nós também, né? Nós chegamos até o ponto, assim, eu me lembro que tinha umas crianças que ficavam pedindo ali, né? No X ali. E eu era uma dessas crianças daí, na época, né? Então, foi bem complicado, assim. E em que momento tu começou a usar drogas, irmã? A partir daí. A partir dos 12 anos? Sim, porque daí eu não tinha quem me dissesse não. Sim. Né? Uma criança que não tem quem diga não, faz o que quer. É porque 12 anos, apesar dos hormônios estarem a Exato. 1000, ainda é uma criança. É uma criança. Não sabe Não ainda a sabia diferença nada. do certo e do errado, né? Sim. E aí eu comecei na verdade, a primeira droga que eu conheci ela é antiga agora, eu creio, nem sei se tem ainda, que era a antiga Loló. Sim. Essa foi a minha derradeira, fui muito viciada. Ao ponto de quando eu parei de usar ela, eu tive que ser trancada dentro de um quarto e fiquei ali uma semana. E ali eu procurava tudo que era vidrinho, tudo que era coisinha que eu pudesse cheirar aquilo ali, né? Porque o desespero não tinha naquela época, não era comum desafios, não era comum a igreja ter estes departamentos que acolhe, né? Não era comum isso.
Então, eu tive uma pessoa que fazia isso, parecia cruel, mas não era, porque ela estava, na verdade, me ajudando. Só que eu saí dali e comecei a usar, aí eu usei a cocaína. Me livrei, né? Me desintoxiquei da loló, né? Da cola. E aí eu fui para cocaína. Aí na cocaína eu fiquei muitos anos. E quem que te ajudou? Ninguém. Na cocaína foi... Não. Ali na Loló, a irmã disse que foi ajudada por alguém, né? Quem foi essa pessoa que te Foi a ajudou? avó da minha filha mais velha. Ela me trancava dentro de casa para mim não sair quando eu ia. Às vezes que eu conseguia arrombar a janela, alguma coisa, eu fugia, né? Depois eu saía, Que depois eu idade que a voltava de irmã novo. tinha? Ali eu já estava com 14 para 15 anos. A irmã teve a sua filha com qual idade? 15 anos. Quando eu 15 fiz anos. 15 anos, hoje ela tem 28 anos. Quando eu fiz 15 anos, eu tive ela. E mesmo nessa idade da adolescência, o que a irmã sentia nessa época? Eu senti uma revolta muito grande. Eu era muito revoltada, porque eu olhava, todo mundo tinha pai, tinha mãe, tinha família, eu não, né? Então, a revolta... Aí entra dentro dela, aí não ouve mais ninguém, não quer saber. Tu acha que tudo vai acabar em pizza, que nem diz, né? Mas é o reflexo que tu tá naquele mundo, aquele mundo te passa isso. Porque daí, quando eu entrei na cocaína, eu fiquei muitos anos usando aquilo ali. Né? Aí disso já veio maconha, né? Cheguei, não me viciei, não me viciei, porém cheguei a usar o crack também, mas não me viciei. Isso eu fazia para... os amigos estavam fazendo, eu estava fazendo também. Mas pela misericórdia, não me viciei. Glória a Deus. E a cocaína, quando eu parei com a cocaína, foi porque eu tive duas ameaças de overdose. Na segunda eu me assustei. Aí eu disse, não vou. Eu ainda falei, Deus, eu acho que naquela angústia, assim, de já tá meu ar saindo, eu me lembro que eu pedi para Deus me salvar. Era isso que eu ia te perguntar. Alguém falou de Jesus para ti enquanto a irmã estava na rua? Nunca ninguém chegou perto da irmã para falar de Jesus? Não. Nessa época, não. Olha só os irmãos que estão ouvindo, que são irmãos em Cristo, que conhecem a palavra de Deus. Às vezes tu passa na rua e tu pensa, eu tô atrasado demais, é só um mendigo na rua, é só uma mendiga, deixa eu falar a palavra certa, né? Na rua, é só um morador, não tem, eu tô atrasado, não vou parar para falar. Imagina só, se a Tatiana tivesse recebido um amor de Deus naquele momento. Quem sabe uma palavra, um Jesus te ama, um Deus quer mudar a tua vida, algo semelhante a isso. Quem sabe o que Deus poderia fazer. É verdade. Já naquele momento, quem sabe mudaria. Claro, hoje ela não estaria aqui testemunhando assim, né? Mas a história teria sido diferente. É verdade. Porque a Bíblia diz que todos os nossos dias já estão escritos por Deus, né? Sim. E quem sabe Deus tinha escrito, a gente pode imaginar, né? Para algum servo dele passar por ti em algum momento e falar dele. Mas aquele servo, quem sabe, estava atrasado demais. Estava correndo demais. Eu tenho que correr pro trabalho, tô atrasado. E quem sabe Deus até tocou no coração da pessoa para tu ouvir falar de Jesus. É verdade. Irmãos, isso é muito importante. Será que nós estamos fazendo tudo? É verdade. Verdade, meu Deus. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está tão correndo, isso serve para mim também. Claro, eu vou parando na rua, né, irmã Carla? A gente vai andando na rua, a gente vai parando, né? Aleluia. Mas tem vezes que passa 1 ou 2 por nós que a gente não fala de Jesus. E quem sabe essas pessoas jamais ouviram falar de Jesus e jamais vão ter essa próxima oportunidade, né? É verdade. Até mesmo um Jesus te ama. Porque Exatamente. um Jesus te ama já coloca aquela... pelo menos aquela dúvida na pessoa, porque a pessoa tá ali usando droga, tá ali naquela vida miserável, ouve um Jesus te ama, no mínimo ela vai dizer assim, mas como me ama se eu tô assim? Exatamente. E aí ela Alguém vai me ama. pensar. Eu lembro que quando eu estava no mundo e alguém passava e dizia assim, Jesus te ama, eu pensava, será que alguém me ama mesmo? E ficava naquela luta, sabe? Mas já gerava uma esperança, sabe? Era algo que eu pensava assim, nossa, será? Será? E era isso que eu ia perguntar para a irmã, a questão da esperança. Nessa época, o que tu achava que ia te acontecer? Qual era a tua Expectativa. a tua expectativa da tua vida? Na verdade, eu não tinha muita expectativa, porque eu ia vivendo um dia após o outro. Né? Ia sobrevivendo. O que ia acontecendo, para mim, tudo era novidade, tudo era... Tu achou que ia viver aquela vida Eu achei sempre? que eu ia viver sempre, porque daí, como na época também, como eu fui criada assim também, em casa de religião, né?
Eu achava que aquela ali era a saída. Tanto que eu mesma fui procurar, né? Uma casa de religião para entrar. E ali fiquei por muito tempo, né? E, inclusive, Deus me alcançou dentro do centro de Umbanda. Foi Glória lá a que Deus... Não, que nem eu sempre digo, infelizmente, mas Deus tem todos os seus propósitos, seus propósitos do jeito que Ele quer. É verdade. Ninguém falou, assim, mas ele se encarregou dele mesmo falar. Porque eu me lembro que eu estava nesse centro de Umbanda, me lembro que eu estava na corrente, ali, né, me preparando, e Deus começou a falar no meu coração: o que tu quer aí? Não é lugar para ti. Olha, escuta o que tu tá Glória. falando. Ninguém foi falar para ela de Jesus, o próprio Deus foi lá. Ele falou, e aí eu comecei a me despertar e comecei a prestar atenção em tudo aquilo, se aquilo mesmo levava a Deus. E aí daqui a pouco eu disse: não é para mim. Isso aqui não é para mim. E agora a gente entra num fator bem importante, que é: vale a pena orar pelos nossos. Porque às vezes ele não vai querer te ouvir ali, né? Mas se tu ficar orando, o Espírito Santo, ele vai te encontrar o coração dele e em algum momento vai dizer: o que tu tá fazendo aí? É verdade. Que coisa linda, né? Vale a pena orar. Às vezes a gente fala, eu tenho filhos adolescentes, claro, eles conhecem a palavra de Deus, mas às vezes tu fala, a pessoa tá errada em alguma situação e tu fala, não adianta. Mas se tu orar, aqui tá uma prova viva, né? A irmã é um testemunho vivo disso. O Espírito Santo vai lá e vai ministrar o coração. É verdade. Em algum momento. Aleluia. Glória a Jesus. Eu me lembro também que nessa época que eu ainda estava, logo após que eu saí, que Deus foi trabalhando, Deus colocou uma irmã da restauração na minha vida, que ela orava muito por nós. Nós éramos 3 amigas e nós andávamos sempre junto, né? E ela começou a orar por nós. A irmã Cláudia, do pastor Pedro Maidana. Essa irmã, ela orou muito por nós. Glória Ela a Deus. jejuava pela nossa vida e nós não queria nada com nada. Por mais assim que ela orava, ela tentava, e ela disse: não, mas algum fruto eu vou ter que tirar algum fruto daí. Glória Alguma a Deus. coisa vai acontecer. E ela foi orando, até que depois ela foi para a missão. Aí a Tatiana continuou um pouquinho mais, né, na situação. E quando veio um dia, encontrei ela, um dia quando eu comecei a ir na igreja, os irmãos da restauração começaram a me oferecer culto doméstico. Isso é muito importante, esse culto doméstico na vida das pessoas, né? E eles começaram a fazer esses cultos, e eu comecei devagarinho a esquecer. Não, mas realmente, olha, comecei a comparar. Não, mas o que eu faço lá no centro de Umbanda não é a mesma coisa que eles fazem aqui. Eu comecei a ver as diferenças. Comecei a sentir algo diferente no meu coração também. Uma sensação tão boa quando eles estavam lá orando, fazendo aquele culto. Eles saíam, eu ficava alegre. E era diferente quando eu estava no centro de Umbanda. Então eu comecei a ponderar também isso aí. Não, peraí, Deus quer alguma coisa comigo. Eu acho que Deus quer que eu saia daí, né? Pensei assim, já estava falando comigo, eu tinha que entender de alguma maneira. Então, E a foi irmã quando lia a eu Bíblia decidi. nessa época? Hã? Chegou a ter contato com a Bíblia em si, com a palavra? Não, nessa época ainda não. Mas mesmo assim a irmã sabia que era Deus falando com Era ela. algo que era dentro de mim, eu não sei explicar. Glória a Deus. Era algo que Deus, ele tinha comigo dentro de mim. Eu não consigo explicar esse agir, né? Até o dia de hoje eu não sei explicar. Era um particular que ele tinha comigo que eu às vezes eu ficava até assim meia surpresa, né? Porque eu dizia assim: poxa, a gente acaba sendo tão desprezado no mundo por uma ocasião ou outra, enfim. E daqui a pouco vem um Deus que, né, dono de todo o universo, que te dá atenção, né? Olha para tua vida e agora, quer transformar e mudar a tua vida, basta tu querer, né? E agora tem aquele fator, ó, quando ninguém mais te ama, Exato. Deus ainda te ama. Ainda, verdade. é verdade. Foi Deus o que está aconteceu. sempre ali. É tão tremendo que tu pode assim, ó, ser desprezado por todo mundo. Mas Deus te olha com amor. Verdade. E existe um Deus que te ama. É verdade. Existe um Deus que te Eu ama. pude ver isso. Glória a Deus. Existe um Deus que te ama. Mesmo tu não tendo, e tu não tendo nada para oferecer para ele, né? Nada. Nada para oferecer para ele. Nada mesmo. Mas tu vê como ele vai trabalhando, ele vai limpando, né? Exato. Ele foi limpando os seus Devagarinho. olhos, né? Pra te ver aquilo
que a verdade, né? Exato. Ele vai limpando o teu coração, ele vai limpando o teu entendimento, né? Isso. O trabalhar, né, o trabalhar de Deus na vida de cada um, ele é diferente, né? A gente vê casos que é uma coisa instantânea, né? Mas, É verdade. e pessoas que ele vai dando Um aos processo, pouquinhos, um é. processo, coloca no processo, mas Isso. tu vê o amor e o cuidado que ele tinha com a tua vida, né? Tinha. Olha só aqui no chat, ó, nós temos algumas participações. Posso citar as participações, irmã Carla? Claro, fica à vontade. Olha aqui, a irmã Catiana, irmã Solange, irmã Maria Aquino lá de Cachoeirinha lá, irmão Neri, Deus abençoe a Marlene, irmão Marco Martins, aqui irmão David, irmã Brenda, Minha irmã filha. Griseldes. Hã? Minha filha, A a Brenda? Brenda e o David é o meu genro. Ô, Glória, Deus abençoe vocês. São os segundos. Ô, glória a amigo. Jesus. Irmão Ô, glória. Celso Cavaleiro, também aqui, irmã Esther Escola. Aleluia. Deixa eu ver. Tem uma Carla aqui. Glória a Jesus. Glória a Deus. A irmã Eglaia, Deus abençoe, irmã Eglaia, também Marcelo Guimarães, Ângela filho. França, irmã Lília, irmã Tatiana Martins. Aleluia. Ângela França Glória a e o Jesus. Matheus Guimarães. Ângela França é minha irmã e o Matheus Guimarães é meu filho. Bênção de Glória a Deus. Deus. Irmã Tiele Steph. Eu não consegui ler esse sobrenome aqui. Glória a Jesus. Irmã Tiele também. Irmão Fábio Goulart, lá de Viamão. Deus te abençoe, irmão Fábio. Aqui, irmão Givanildo, líder do Ombro Amigo ali da área. Bom Jesus. Irmão Paulo Dutra, irmã. Aqui, Dutra. Nicole. Nicolas. Não, Paulo é Dutra, que Nicole benção, irmão Dodô. Paulo Dutra, né? Lá de... Mas ali ele diz que ele é o irmão Nicolas, da área lá. da Ah, área ali, é verdade. Berceba. Ainda. O que seria de nós, irmã Carla? Pelo amor. Me Glória a ajuda, Deus. irmã Carla. Aleluia. Aqui, irmão Paulo Dutra, ele está contando um testemunho Isso, aqui, ó. lindo. Ele diz assim: eu fui dependente químico profundo e alcoólatra. O Senhor Jesus restaurou minha vida. Pude casar e ser pai de 3 filhos. Voltei a estudar Aleluia. para tentar recuperar o tempo perdido e concluir. Uma hora nós vamos entrevistar ele, uma hora, irmã Carla. Vamos conversar com ele uma hora dessas? Glória a Deus. Vamos? Glória a Jesus. Aqui a irmã Sônia Taborda, ela está dizendo que está com dor. Ela está com dores fortes no estômago e nas pernas. Chegou a estar tremendo. Nós vamos orar, irmã Sônia. Glória E a também Deus. aqui tem uma participação internacional aqui, irmã Carla. O irmão Paul Sandrini. Aleluia. Glória a Deus. Estamos orando pela sua família, que Deus lhe abençoe. Glória Também a aqui o Deus, irmão irmão Edson, Paul. de Glória a Cachoeirinha, que é da equipe lá da Berceba de Cachoeirinha. Berceba não, Betânia. De Cachoeirinha, e hoje está tendo lá em Cachoeirinha. Tá tendo, é bom, né? Ah, meu português eu acho que eu deixei em casa hoje. Está Misericórdia, Jesus. acontecendo. Está acontecendo hoje um grande evento lá na área Betânia. Glória a Deus. Com o Núcleo Betânia, que é a capacitação Ombro Amigo Restaurando Vidas. Glória a pra Deus. Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus é bom. Então, agora eu acho que agora a gente vai ter que falar um pouquinho do irmão, senão não vai dar tempo. Já é Amém. 2 horas, já são 14 horas, meu Deus. Só vamos ouvir como é que ela chegou a Jesus. Aí a irmã teve esse encontro aí com Jesus, né? Sim. E como é que a irmã se jogou nos braços de Jesus? Foi quando eu comecei a ir na igreja, na restauração, e eu comecei... Ali eu tomei um propósito. Eu cheguei em casa, tudo material que eu tinha de religião eu dispensei, botei fora, queimei, arrebentei corrente, guia, arrebentei tudo. E eu disse, agora eu aceito Jesus. E aceitei Jesus, mas comecei a ir devagarinho, devagarinho, e Deus colocou um pastor muito abençoado, né, o pastor Sebastião Chagas, na minha vida, assim, que teve a maior paciência. E eu me lembro que ele disse assim para mim, porque eu comecei a ir, aí daí eu disse assim para a tia da minha filha, Marta, eu quero ser crente, eu quero congregar aqui, eu quero ser crente. E ela, Ambinha, vamos falar com o pastor Sebastião, não sei, né? Chegamos lá, falar com o pastor Sebastião. E eu me lembro que eu disse para ele, pastor, eu tava de saia, de jeitinho, né? Só que eu só tinha uma saia. Então eu lavava essa saia de noite para usar ela durante o dia. Glória Graças a Deus a ela era Deus. preta e ela Nós não... já passamos por isso. Tamo junto, irmã! Nós já passamos por E aí eu me lembro que quando eu falei para ele assim, pastor, eu quero ser crente. Ele me deu uma olhada assim, amém, irmã. Mas aí depois ele me contou que quando ele fez isso, ele disse assim, mas essa irmã, conheço o testemunho dessa irmã era da pesada, né? Falou assim, era da pesada aí, era dura, né? Glória a Mas, né, vamos ver o que Deus faz. E aí, graças a Deus, ele teve a maior paciência, foi um pastor, assim, muito abençoado na nossa vida.
E aí eu me agarrei com Cristo ali e até o dia de hoje, pela misericórdia de Deus, nós estamos firmes. E aí a irmã estava num lugar e Deus mandou a irmã sair daquele lugar e ir para um outro lugar. Exatamente. Mas não precisa entrar em detalhes. O que a irmã foi que Deus mandou a irmã buscar neste outro lugar, que daí a gente vai entrar numa outra parte. Tá bom. Né, Deus me deu uma ordem, na verdade, né, de ir para outro lugar, mas não me disse o que ele ia fazer. Então, eu obedeci. Chamei meu pastor com muita luta, né? Lutei muito, porque eu não queria ir. Eu não queria ir para onde Deus estava me mandando ir. E eu já estava quase como Jonas, né? Daqui a pouco ia aparecer uma baleia, um peixe grande lá ia me... E tu ia entrar para dentro. Exatamente, porque eu não queria, mas aí eu chamei o meu pastor, que era no momento, nosso pastor Aldo, na época, e falei com ele, e ele disse, irmã, se Deus está mandando, ele sabe todas as coisas. A irmã só obedece. E eu vou orar, irmã, eu vou orar. Me dá um tempo que eu vou orar. E eu me lembro que nós oramos, acho que por mais 30 dias, e ele veio em mim e disse assim, irmã, vai, porque Deus também confirmou no meu coração que é para a irmã ir. Olha só, Deus falou com a irmã, mas a irmã não foi por conta própria, vamos deixar isso bem. Ela conversou com o seu pastor, ela estava debaixo, ela estava sendo submissa, como manda a palavra de Deus. Foi lá, conversou com o seu pastor. Isso. Seu pastor foi para a oração, o pastor autorizou, Deus falou com ele também. Então houve toda uma confirmação de Deus em tudo isso, né? Exatamente. Não vai assim, ó, tu tá na congregação e dizer assim, não, mas Deus falou comigo através do programa para mim, que é para mim ir embora. Não faça isso. Não faça isso, tá? Não, tem que ter uma troque direção. de congregação sem Deus falar com você. Tem que ter uma direção divina, senão tu vai na tua própria força e aí se der errado, tu não vai ter para quem reclamar. Exatamente. Então, Aí a irmã foi para outra congregação. Foi Ok, vamos parar aí. Amém. Vamos entrar no testemunho do irmão Moisés, senão não vai dar tempo, gente. Amém. Não vai dar tempo. Glória a Deus. Tá, Glória a irmão Deus. Moisés, paz, Senhor. Paz, Senhor. Irmão Moisés, imagina, 3 irmãs à volta falando, ele deve estar todo coitado. Ele deve estar acostumado. né? Acostumado já. Ele tem filha mulher, né? Aí se acostuma, né, irmão Glória Moisés? a Deus. Sim, já acostuma. Irmão Moisés, o irmão nasceu num lar cristão, como é que foi a sua infância? Primeiramente, quero desejar a paz do Senhor para os ouvintes, para os irmãos que estão Glória videologados, a Deus. né? Quero agradecer a Deus por essa oportunidade que Deus tem nos dado, né? Agradecer aos nossos líderes, né? Nosso pastor da área Berceba, lá o pastor Roberto, Glória a que tem Deus. nos dado liberdade, também o nosso pastor Dilceu, também, que tem nos dado liberdade. Aleluia. E a congregação Ponta Grossa, que tem abraçado também o ombro amigo lá. E respondendo a pergunta da irmã, eu fui criado num lar cristão. Pela misericórdia, fui criado num lar cristão. Uma mãe cristã, quase 50 anos, minha mãe serviu a Jesus. Perdi ela faz uns 2 meses, nós sepultamos ela, a saudosa irmã Georgina. E a gente foi criado dentro de um lar cristão, pela misericórdia de Deus. Mas teve um período que nós nos desviamos, né? Saímos da... A gente vira homem, né? Glória a Deus. Vem a adolescência, eu costumo dizer, a gente cria cabelo embaixo do sovaco e acha que é homem. Acha que se manda. Sim, acha que se manda, e a mãe sempre ensinando para nós o caminho, né? Mas aí, por um período, a gente desviou, eu desviei desse caminho. E aí aconteceu comigo o que aconteceu com Jonas, né? Foi só tristeza, choro. Deixa eu fazer uma pergunta para a irmã Tatiana que eu esqueci. Qual era o teu maior sonho, irmã Tatiana? Qual é? Qual era o teu maior sonho? Qual era? Antes de conhecer Jesus. Era ter uma família estruturada. Esse era o meu maior sonho. Era poder ter a mãe, ter o pai, ter os filhos. Aquela família padrão. Exato, era isso. Eu queria ter uma família. Eu queria constituir uma família. Né? Certo. Irmão Moisés. E aí, que idade que o irmão tinha quando o irmão saiu da igreja? O irmão foi criado na escola bíblica. Fui Ia criado na escola bíblica. Fui criado na escola bíblica. Domingo de manhã era lei, entendeu? Todo mundo se arrumando. Era 4 homens e 2 mulheres. Era a lei. No domingo nós nos arrumarmos e ir para a escola bíblica dominical. E assim fomos criados. Até lá com meus 16 anos eu parei de ir. 16 anos, decidiu que não ia mais. Não ia mais. Aí eu já... E aí, como é que foi essa sua saída da igreja? Como é que funcionou isso?
Sim, eu simplesmente falei pra minha mãe que eu não ia mais. E ela começou a ir ela, né? Aí eu tenho uma irmã que ela teve 2 filhos, a Angelita, e a minha mãe passou a criar esses 2 filhos. Aí o que a minha mãe fazia conosco, os filhos, ela começou a fazer com os netos. Sim. Porque nós crescemos e cada um procurou o seu rumo, né? Mas com 16 anos, o irmão já... Olha, eu tenho um filho de 20 anos que eu digo assim, enquanto as perninhas estiverem debaixo da minha mesa, quem manda sou eu. Quem manda é Jesus em primeiro lugar e depois sou eu. E a sua mãe deixou o senhor ir, coitadinha. Minha mãe, ela deixou nós ir, né? Porque... aquele período de rebeldia, sabe? Sei. E a minha mãe, ela foi pro joelho. Sabemos, era A minha mãe, ela foi pro joelho. E ela... como é que eu posso dizer? Me lembro de uma vez que eu vim de um culto, ela veio de um culto, melhor dizendo, e eu cheguei da rua. Eu tinha uns 11, 12 anos, 10, 11 anos eu tinha. E eu fui tomar água, estava jogando bola na rua, na frente da minha casa, e fui tomar água dentro de casa. Ela estava lavando a louça, ela tinha acabado de chegar do culto. E ela disse para mim assim, Moisés, hoje Deus falou comigo, levantou um profeta para falar comigo. Eu, criança, né, 11 anos, 10 anos, fiquei dando ouvido para ela, né, tá? Sim, mãe. E Deus levantou o profeta, e o profeta disse que dos meus filhos, um vai ser pregador do evangelho. E ela disse assim, o profeta, Deus não falou na boca do profeta quem ia ser, mas Deus falou no meu coração quem ia ser esse pregador. E esse pregador vai ser tu. E eu, né, com 10, 11 anos, eu queria ser jogador de futebol, que pregador da palavra. Aí entra uma outra questão, irmão Moisés, que é bem importante ressaltar para os pais de hoje que estão criando os filhos, né? A sua mãe deixava o irmão brincar com os meninos da rua. Sim. Isso, irmãos, na minha opinião, né? Minha opinião, eu acho que isso é muito prejudicial. Por quê? Porque daí o irmão conheceu o outro lado, né? Pôde experimentar o outro lado, né, irmão Moisés? Sim, isso experimentava na escola, né, irmã? Exatamente. Isso gerou um desejo de estar com eles, né? Sim. Eu vejo que Deus fez algo tão tremendo de não estar tendo aulas. Diz o governador do estado do Rio Grande do Sul que quer que volte às aulas a partir de segunda-feira, né? Mas em nome de Jesus isso não vai acontecer. Não tem mais aulas. Os nossos filhos estão estudando em casa conosco. Então, nem mais a escola eles têm. Sim. Então, você pai, você mãe, que tem seu filho ainda debaixo do seu teto, né? Não deixa sair. Não deixa sair. Não deixa se misturar com o mundo. O máximo que tu puder fazer para ele não se misturar com o mundo, faça. O quanto mais tu poder prender, prende. Eu digo assim, o meu de 20 anos, ele começou a ir para a escola sozinho, ele tinha 16 anos. Claro, se tornam mais dependentes. Eu tive muitas falhas com ele, realmente. Mas a gente vê que foi mais benéfico do que prejudicial, né? Porque os meus filhos teriam tudo para hoje serem drogados. Sim. Para hoje terem uma vida bem pior, né? Mas Deus tem guardado eles, pela misericórdia de Deus. Né? Glória a Deus. Mas assim, essa questão, o senhor acha que essa questão, se a sua mãe lhe proibisse de ir pra rua, uma opinião, né? Lhe impedisse, não dissesse, não, tu não vai ir, acabou, tu vai ficar aqui dentro e ponto final, e acabou a história, e vamos cantar hino, e vamos fazer alguma coisa. O senhor acha que poderia ter mudado alguma coisa? Na verdade, irmã, a minha mãe, ela trabalhava direto. Meu pai trabalhava direto. E as minhas irmãs já estavam na idade de adolescência, de namoradinho. Elas tinham outras preocupações. Sim. E aí eu e o meu outro irmão mais novo, Leandro, nós, até às 7 horas nós era livre. Que era a hora que a mãe chegava, o pai chegava. Aí chegava essa hora, nós ficava trancados dentro de casa. E fim de semana, sábado e domingo, pra mim era um terror, porque sábado e domingo eu tinha que ficar trancado dentro de casa, porque o pai e a mãe não deixavam sair. Então a mãe não tinha opção. Sim, não tinha, porque ela trabalhava. Sim, ela trabalhava direto e reto. Glória a Jesus. Entendeu? E isso aí também é outro ponto bem interessante, porque às vezes que nem eu tenho Deus teve misericórdia da minha vida que eu posso trazer os meninos com a gente aqui, né? Estão sempre dentro da igreja. Mas tem pais que não têm essa opção. É. E o que fazer então com esses filhos neste momento, né? É verdade. É muito difícil, é muito difícil. É muito complicado mesmo. Mas aí a sua mãe pegou e colocou esse... E o que tu sentiu quando a tua mãe te falou isso? Na verdade, eu ficava tranquilo, porque na verdade eu só ficava preso no sábado e domingo, irmã. Dia de semana eu era livre, era solto, mas nós, na verdade, na nossa infância, não tinha... A maldade ela não era como é hoje, as drogas não existiam como existe hoje. Tu vê uma pessoa fumando maconha na esquina, uma pessoa armada naquela época, era o terror, era horrível, era raro tu ver isso. Quando tu via, tu te espantava.
Hoje não. Hoje é normal. Entendeu? Hoje é normal. Então a minha infância foi o quê? Eu me criei jogando futebol, me criei pescando, caçando. Essa foi a minha infância. Minha infância foi assim, andando de bicicleta. Essa foi a minha infância. Com seus amigos Com os ali. amigos, exatamente. Sabe? Não tinha o que tem hoje, né? A maldade tinha, mas ela era encoberta. Hoje ela está... Tá, e aí, com 16 anos, o senhor decidiu que ia sair da igreja e saiu. Saí da igreja. Não quero mais. E como é que foi isso? Na verdade, para mim, que isso foi normal. Saí e depois veio a adolescência. Aí comecei a trabalhar com meus 17 e ali eu peguei a liberdade total. Ali eu peguei meu alvará de soltura, né, com 17 anos de idade. Porque aí trabalhando o senhor se achava que... Sim, mas na verdade eu era uma pessoa que eu trabalhava, mas eu ajudava, eu tinha meu outro irmão, Leandro, né? Nós dois ajudava o pai e a mãe a manter a casa. Sim. Entendeu? Aí eu peguei um trabalho numa empresa, a empresa dava um rancho bom, e esse rancho eu empregava tudo em casa e mais um dinheirinho ainda. Glória Entendeu? a Deus. Até tem 2 sobrinhos que eu e meu irmão e minha mãe e meu pai ajudamos a criar. Entende? Então, aí passou-se um tempo, eu adquiri uma outra família, outro relacionamento. Aí comecei com 18 anos eu comecei a fumar maconha. E como é que o senhor chegou na maconha? Maconha, meus amigos tudo fumavam. E eu era o careta. Sabe? Eu era aquele que não fumava. Tem que seguir A regra do grupo. Sim, tem que Exatamente, seguir a regra do te grupo. manter E era um ali. grupo que eu me criei com eles hoje pela misericórdia, mas desse grupo a maioria é crente. Pela misericórdia, entende? Glória a Deus. E era assim, entendeu? Eu era o único que não usava maconha. E aí teve um dia que eu fui experimentar. Tua mãe sabia que eles fumavam maconha? Não, minha mãe não sabia o dia que ela soube. Hoje eu sei a tristeza, sabe? Hoje ela não existe mais. Hoje eu sei a tristeza que eu causei, sabe? O dia que eu usei maconha e fui pra casa um sábado, fui pra casa pra almoçar. E cheguei e fui dar um cheiro nela. Porque eu sempre fui bem pegado nela. Eu fui dar um cheiro nela assim e eu me esqueci que eu tinha acabado de fumar. Bah. E ela começou a chorar. Teve reunião em casa, teve todo um... O irmão teve toda essa estrutura familiar, então. Tive, graças a Deus. Olha que tremendo. A gente tem aqui hoje, olha que coisa linda. Os dois extremos, né? Os Alguém dois que não extremos. teve família e alguém que teve família. E mesmo tendo família, fez a escolha das drogas. E não tendo família, fez. Que coisa linda, né? Deus. E aí, irmão Moisés, o que Jesus fez? Aí é o seguinte, irmã, adquiri com 20 e poucos anos, adquiri uma família. Aí continuei na maconha, conheci a tal de cocaína, me afundei na cocaína. E em 2002 eu conheci o tal de crack. E aí foi o derradeiro, como a irmã Tatiana falou ali, foi o derradeiro da minha vida também. E eu coloquei dentro do cachimbo uma casa, eu coloquei dentro do cachimbo um carro e a família foi embora. E aquele menino, que era um menino que sempre andava bem vestido no bairro, agora passou a ser um maltrapilho no bairro. E a sua mãe? A minha mãe... Eu me alegro quando eu falo da minha mãe, porque a minha mãe ela morreu salva. E a minha mãe, quando todo mundo dizia que eu tinha um apelido lá no bairro, irmã. O Tuxê, eu era conhecido lá no bairro. Sou conhecido por alguns ainda, o Tuxê, né? E uns diziam para minha mãe: Dona Georgina, desiste do Moisés, o Moisés só matando. Preso não adianta mais, já teve preso, não mudou de vida. O E a mãe dizia, preso também. e a mãe dizia: Deus fez uma promessa para mim acerca do meu filho. Aleluia. E ele é fiel para cumprir. E assim eu continuei nessa vida me arrastando, sendo escravo do diabo, algemado, no crack, sendo envergonhado, humilhado. Aí no ano de 2012 eu parei dentro de um desafio jovem. Mas vamos voltar um pouquinho, irmão, para o senhor nos contar da sua prisão. Quando é que o senhor foi preso? O que aconteceu? Eu fui preso em 2001 eu fui preso. Ano de 2001. Por causa do vício da cocaína. Fui roubar para me sustentar na cocaína. Aí fui mal sucedido, fui preso. Como eu era réu primário, eu saí. Aí fui condenado a um serviço comunitário.
Aí quando eu fui condenado ao serviço comunitário, demorou para vir a condenação do serviço comunitário e eu conheci o crack. Eu já estava, quando veio o serviço comunitário, eu estava arruinado no crack. E aí eu não cumpri o serviço comunitário. E aí eu fui para o semiaberto. E ali do semiaberto eu foragi e me pegaram na rua. Depois de tempo me pegaram na rua foragido e eu fui parar no presídio central. E ali foram 2 anos preso. Fiquei 2 anos preso entre semiaberto e fechado. Nesse período que o irmão estava na rua, estava nessa função, o irmão chegava a lembrar de Deus? Sempre, porque eu fui criado nos caminhos do Senhor. A gente em casa, irmã, a gente brincava de culto, dia de chuva. E o pregador era o Moisés. Entendeu? E o pregador era, então eu sempre me lembrava A disso. importância do culto caseiro. Ó. Sempre me lembrava disso, né? A gente não podia sair, né? E a mãe dizia, vamos brincar de culto. E ali a gente fazia. Geralmente eu era o pregador da palavra no culto, no nosso brinquedo ali, de criança. Então sempre me lembrei, sempre sabia. Tinha vezes que eu lá no cativeiro, que eu digo assim, né? Aprisionado, eu dizia, Senhor, quando vai chegar a minha hora? Quando vai chegar a minha vez? O senhor falava com Deus. Falava então. com Deus, quando vai chegar a minha vez? E alguém foi falar de Jesus pro irmão nesse meio tempo, enquanto o irmão estava nessa função? Sempre, mas sempre falavam, sempre as pessoas, os cristãos, principalmente os crentes, né, os servos de Deus, Moisés, sabe que Deus tem um chamado grande para tua vida, Moisés, o que tu faz aí, Moisés? Tá, e quem não te conhecia? Crente? Isso. Também, irmão. Olha só a diferença, né? A irmã, ninguém nunca foi falar de Jesus para ela, né? Agora o irmão tinha pessoas, que coisa, né? Porque o diabo, ele tenta botar que a gente não é importante, que a gente não... E sequer vem alguém falar de Jesus pra gente, né? Exatamente. Verdade. É bem o extremo dos dois, né? Exatamente. Irmão, assim, dentro de ti, no teu pensamento, tu conseguia acreditar, tu ainda acreditava no projeto de Deus ou tu tava assim, desesperançoso? O que tu sentia? Na verdade, os sentimentos, eles oscilavam, né? Uma hora eu tinha esperança, outra hora a esperança já ia água abaixo, porque eu só decepcionava, né? Porque o dependente químico, ele só decepciona, entendeu? O que chega no estágio final ali, onde eu cheguei, ele só decepciona. Ele se autodecepciona e decepciona quem está na volta. Então oscilava, entendeu? Uma hora eu tinha esperança, outra hora não tinha. Eu ia na casa da minha mãe escutando os louvores, e ali eu chorava e me aquebrantava, mas se me chamava para droga eu já ia correndo. Era a carne, na verdade, né? Sim. Além da prisão diabólica, né? Tinha mais a carne, a função da carne, né? Exatamente. Que aquela luta, né? E junta as duas coisas, pronto, né? Exatamente. Irmão Moisés, o irmão, qual era o seu maior sonho, irmão? Assim, meu maior sonho, depois que eu perdi a minha primeira família, eu queria ter uma família, irmão. Eu queria ser um pai de família. Porque eu já falei muito aqui no meu irmão Leandro, ele não é servo de Deus, é criado no Evangelho, mas eu sei que Deus vai preparar situações para ele. E eu me espelhava muito nele, porque ele é um baita de um pai de família. Mundano, mas ele é um baita de um pai de família. Sempre me inspirei nele e em alguns outros amigos. Eu dizia, Senhor, quando é que eu vou ser uma pessoa normal igual é? Igual é o meu irmão Leandro. Quando é que eu vou ser uma pessoa normal, pai de família, como é o meu amigo fulano? Só que hoje eu entendo que Deus não me chamou para ser uma pessoa normal. Entendeu? Glória. Assim, num bom sentido, né? Porque o crente ele não é normal. Aleluia. E olha só, uma coisa tremenda que é bom ressaltar aqui nesse momento é que muitas vezes a gente vê uma pessoa na rua, né? Tu vê ali uma pessoa jogada no chão e tu só vê ele como um morador de rua. Tu não vê ele como uma alma. Tu não sabe que através... As pessoas não levam isso em conta, né, irmã Carla? Que atrás daquela pessoa ali tem uma família. Quem sabe tem uma mãe que está chorando, orando por ele, nem verdade. sabe onde ele está. Tem uma esposa, tem os filhos que estão esperando que o pai volte para casa. Verdade. A gente olha as assim. pessoas na rua muitas vezes e não consegue ter essa sensibilidade. E muitas vezes até o Espírito Santo, vou falar de novo, né? O Espírito Santo te leva a falar de Jesus para ela, mas tu tá atrasado demais, tu tá ocupado demais. E o Ombro Amigo Restaurando Vidas, ele faz esse trabalho. Ele vai lá e fala, ele vai atrás exatamente dessas pessoas, né, irmão Moisés? Exatamente dessas pessoas. A gente ainda tem que falar do ponto-chave, né? E ainda tem que falar do trabalho lá. Meu Deus do céu, e o tempo tá Aleluia. indo. Glória. Tá aí, irmão Moisés. Como é que o senhor correr. voltou para Jesus? Quer Eu fazer voltei alguma pra pergunta Jesus. antes, irmã Carla?
Não, quero saber. Tá. Também. Eu voltei para Jesus assim, irmão. Eu tenho uma sobrinha minha que ela conheceu um desafio jovem que ela levou o esposo dela. E ela não... ela era filha do meu falecido irmão, ela é filha do meu falecido irmão. Então, por alguma intriga, ela foi criada longe de nós. Né? Meu irmão faleceu, a mãe dela foi para longe e as 3 meninas foram criadas longe de nós. Então, elas tinham repúdio de nós. Né? E essa menina se converteu, essa minha sobrinha. E ela se converteu, ela sempre ouvia falar mal da família do pai dela. E ela se converteu. Mas ela sempre soube que ela tinha uma avó crente, a mãe do pai dela. E ela se converteu nesse desafio jovem. O esposo dela fugiu do desafio, foi embora. E ela se converteu. O drogado era ele. Jesus. Dependente químico era ele, mas ela se converteu. Mas quem foi alcançada foi ela. Ô, glória. Aí ela se converteu e Deus tocou dela conhecer a avó que era crente. Olha o trabalhar de Deus, aleluia. E quando ela foi visitar a mãe, o pai dela já era falecido, né? Anos já o pai dela tinha sido falecido, já era falecido. E ela me enxergou eu. Com a cara da dependência química. E ela disse pra minha, conheceu minha avó, choraram, se alegraram. E ela disse pra minha avó, o tio precisa de um lugar. Eu tenho um lugar pro meu tio ir. E ela perguntou se eu queria. Como eu era muito amigo íntimo do pai dela, nós não era só irmão, nós éramos amigos. Eu digo, vou. E foi onde eu fui pro desafio. Glória a Deus. E ali eu conheci Jesus Cristo de Nazaré. Glória a Jesus. E ali, irmã, Deus, ele transformou minha vida. Eu me lembro que eu estava num culto, irmã. Antes de eu ir pro desafio, no último da droga, foi um pregador lá no bairro lá pregar e a minha mãe me convidou para mim ir, né? E eu fui três dias. Quando minha mãe me convidou, eu disse que eu vou ficar 3 dias escondido lá no banco do fundo, lá nessa campanha. E já era. Aí tá, sexta-feira foi assim. Saí, depois do culto usei a droga, porque eu tinha trabalhado, tava com um monte de droga em casa. Terminou o culto sábado, fui para casa, usei droga de novo. Terminou o culto domingo, ele mandou a igreja se colocar de pé. O mesmo pregador pregava 3 noites, né? E quando ele mandou a igreja se levantar, eu digo, agora eu saio, né? Dali um pouquinho, ele disse, tu aí, moço. Ô, glória. E eu baixei a cabeça e disse, tu aí, moço. E eu olhei para trás, tu que olhou para trás aí, moço. E eu, maltrapilho, mal vestido. E levantei a mão, ele, tu mesmo, moço, passa aqui. E quando eu tô indo assim, sabe, irmã, ele disse assim, ó, ele começou a falar em mistério e disse, pensa que eu não sei que 3 dias tem se escondido de mim. Ô, glória. E ali eu comecei a chorar, porque eu falei, quando minha mãe me convidou, eu pensei no meu coração, Glória a Deus. vou ficar escondido lá atrás. Não vão me ver, já era. E aí a igreja cheia, último dia da campanha, ele mandou eu me virar assim, ele olhou pro pastor e disse, pastor, vai ser pregador da palavra, pastor. Falou. Aleluia. Falou pro pastor. E mandou eu me virar assim, mandou todo mundo me olhar assim. Quem é que conhece esse moço? E o pastor disse, todo mundo conhece, ele é criado daqui, ele é cria daqui dessa rua. Aí o pastor disse assim, ó, vocês vão, olha para esse moço aqui, todo mundo ficou me olhando, ele levanta a cabeça, moço, não tenha vergonha. E eu levantei a cabeça e ele disse assim, vocês vão se surpreender com o que Deus vai fazer na vida desse moço. Glória. E mandou levantar a mão assim, fechar os olhos, eu fechei os olhos, levantei a mão, ele colocou a Bíblia na minha mão assim, ó. Eu vou mostrar aqui, ele fez assim, mandou levantar a mão assim, e botou a Bíblia assim, ó. E disse assim, diz o Senhor, essa vai ser a tua ferramenta. Glória a Deus. Glória. Aleluia. E Glória a Jesus. dali uns 2 anos, Jesus Cristo me pegou dentro de um desafio jovem. Aleluia. E hoje, pela misericórdia de Deus, né, a gente faz esse trabalho, já antes do Ombro Amigo, eu já fazia o trabalho de levar almas, irmã. Tem um jovem lá no bairro, vou ser bem rápido, tem um jovem lá no bairro, que uma noite antes de eu me drogar, irmã, noite antes de eu ir pro desafio, eu e ele nos drogamos. Eu disse pra ele, irmão, eu vou falar, mano, amanhã eu vou ir pra um lugar, onde, essa aqui é a última noite que eu tô usando droga, amanhã eu vou ir pra um lugar, e Deus vai transformar a minha vida, que eu tinha combinado de eu ir tal dia. Glória a Jesus. E fiquei 10 meses. E quando eu voltei, o dia que nós usamos droga, aquela noite, ele tinha a casa dele completinha. Ele estava recém no início. E quando eu voltei 10 meses depois, ele já não tinha nada dentro de casa. E pela misericórdia, para encurtar, pela misericórdia de Deus, falei desse trabalho, onde eu passei. Glória a Jesus. E daí, levei ele. Ele ficou 3 anos, mataram o filho dele. A mulher foi embora. Ele estava com a vida destruída. Levei ele para esse lugar. Ele ficou 3 anos e 3 meses. Saiu de lá casado. Hoje ele é pai de 2 filhas, a Emanuele e a Adriele. E hoje ele é pastor.
Glória a Jesus. Entendeu, irmã? E é amigo isso de que infância. Deus faz, né? É o que Deus faz, né, É irmã? o que Deus faz. E aí o irmão voltou do desafio. Voltei do desafio. Eu costumo dizer, irmão, que eu voltei, aconteceu com a minha vida igual aconteceu com Moisés. Moisés, quando saiu do Egito, ele saiu foragido porque ele matou e ocultou o cadáver. Ele saiu como assassino, né? Bandido, malfeitor. Agora ele teve um encontro com Deus na sarça. E Deus disse para ele, volta. E quando ele volta para o Egito, ele não volta mais como bandido, como assassino. Agora ele volta para o Egito como libertador, um homem cheio de Deus. Aleluia. E assim foi na minha Glória a vida. Quando eu voltei para o bairro lá onde eu moro, para a Serraria, que eu moro na Serraria, na Zona Sul de Porto Alegre, quando eu saí de lá e ia para o desafio, eu saí como um chinelão, um drogado, um perdido, Que não tinha mais sabe? jeito. Sem perspectiva, não tem mais jeito. E agora a gente volta com a vida transformada. Deus nos faz retornar com a vida transformada. Glória a Deus. E os mesmos olhos que viram eu andar envergonhado de cabeça baixa, hoje eles podem ver Deus na minha vida, Aleluia. pela misericórdia do Glória a Senhor. Deus. E aí? Aí o irmão congregava em uma outra congregação diferente da irmã, né? Congregava em outro lugar, diferente dela. E aí, o que aconteceu que mandaram a irmã sair conta isso pra nós. Amém. Na verdade, eu estava nesse outro lugar onde eu congregava, quando o pastor anunciou. Estamos recebendo a irmã Tatiana, assim, né? E aí? Do lugar tal. Eu fiquei olhando para ela, a gente se conhecia no mundo. Eu conhecia ela andava armada. Quando eu conheci ela andava armada no mundo. Né? Aí o que acontece? Fiquei olhando assim para ela, né? Ela nunca me chamou a atenção, irmã. Ela sabe, eu falo isso para ela. Mas depois que ela foi para esse lugar onde eu estava, depois de 2 anos eu notei ela. Glória. Eu sempre via ela sozinha e tal. Aí teve um dia que eu fui pregar numa campanha de evangelismo. Na sexta-feira eu preguei. E tem esse irmão que eu levei pro desafio. Esse irmão, ele tirou foto. E podia ter Face, né? Ele postou no Facebook. E a irmã Tatiana, ela compartilhou essa foto. Só que eu já estava de olho nela. Eu botei o olho nela, foi uma quinta-feira, um culto de cura divina, quando deram oportunidade para ela. Glória. Depois de 2 anos, deram oportunidade para ela, fiquei olhando para ela assim e disse, senhora, ela é uma serva de Deus. Eu sempre vi ela sozinha, no canto dela. Eu disse, senhora, é uma serva de Deus, é uma assim que eu preciso para mim. Parece que Deus ouviu. E ali eu comecei a notar ela, entendeu? Eu comecei a notar ela. E o irmão entrou em oração? Entrei em oração, né? Senhor, bem que podia ser ela, Senhor. Bem que podia ser ela. E quando ela compartilhou essa foto minha, eu enxerguei ali uma oportunidade. Aí tu pensou assim, é um sinal de Deus. Sim, eu não vou dar volta, não vou ficar dando volta. No mundo eu não dava volta, com todo o respeito, né? Todo o respeito. Como eu digo, eu dei uma pedrada nela, mas com todo o respeito, como homem de Deus. Sabe? Entrei no Face, eu já achava a irmã bonita quando a irmã era do mundo. Agora a irmã está no Evangelho de Jesus Cristo, a irmã tá linda. Eu sabia que ela não tinha ninguém, né? A irmã tá linda. Eu gostaria eu senti de Deus de orar pela irmã. Glória a Não Deus. sei se a irmã vê algo em mim, o que eu vi na irmã. E ela, não, vamos orar. Aí falamos com o nosso pastor. Como é que tu recebeu isso, irmã Tatiana? A princípio eu me assustei, né? Porque como ele disse, no mundo a gente se conhecia, nós estávamos praticamente sempre nos mesmos lugares, não se olhava, como eu digo, tu também não me interessava. Eu até implicava com ele, mesmo na época que eu implicava com ele. Ai, esse homem já veio, já. Sabe aquelas implicâncias assim, né? E eu nem gostava de ficar por perto dele. Então quando ele falou, até me assustei, digo, mas Senhor, mas é que Deus é Deus de todas as coisas, né? Digo, amém, Senhor, vamos orar. Aí eu fui orar, Que né? coisa porque... tremenda, porque lá vocês dois no mundo se conhecendo, Isso. Deus já sabia Ai, Deus já que sabia. você seria Ele pegou, Deus é, É verdade. tremendo, Ele né? pegou a minha filha, a Brenda, que ela e o David agora são os segundos, ele pegou no colo ela. A gente vivia junto. A minha filha tem 21 anos. Então, assim, imagina, às vezes eu paro e penso, imagina Deus olhando para nós ali, vocês nem sabem que futuramente vocês serão casados na minha presença e ainda terão uma filha junto. Glória a Deus. Então, Deus, Olha ele é o Deus de que mistérios. Deus faz. Que coisa, né? Tá, e como é que foi a confirmação? A confirmação- Essa confirmação eu achei linda, gente. A confirmação foi assim, irmão. Nosso pastor confirmou, nos ajudou em oração, Deus confirmou o namoro, começamos a namorar. Aí um dia ela me convidou para ir na casa dela para nós tomarmos um café na tarde com as 2 filhas dela, com os genros, né?
e com os netos. Só deixando claro, né, para quem tá ouvindo, que foi namoro cristão. Namoro tá? cristão, com sim. certeza. Na irmã. presença, nada Nunca de ficar sozinhos. sozinho, Não, nada de não. ficar pegando Não. na mão, nada disso. É, Foi tava minha certinho filha, como minha manda a filha Bíblia. Tchélia, Tava minha filha filha disso, tava as Brenda. filhas, os Tudo netos. direitinho. Meu outro filho, Brian, todo Sim, mundo exatamente. junto. A família Só toda, né? presta bem atenção, não tô induzindo nada aqui, ó. Não, tudo Glória em a Deus. Cristo Não, Jesus. Bem claro. Não, foi tudo muito em Cristo Jesus. Jesus sempre presente no nosso meio. Até porque em outras vezes nós nos precipitamos, falo por mim, eu me precipitei, e por fato de me precipitar e não esperar a resposta do Senhor, só me dei mal. Então, essas coisas que eu tinha me dado mal já serviu de base, né? De não, com essa aqui com essa aqui eu vou segurar, eu vou esperar em Deus, né? Glória Então a nós estamos Deus. namorando ali, sentado no sofá assim, ela começou a me contar uma história. Ela disse: amor, tal dia estava eu questionando com Deus acerca de um esposo, que eu queria um esposo e não vinha. Eu via as irmãs chegar solteira e casar e não chegava a minha vez. Eu falei com Deus que eu ia desistir se ele não me desse um sinal que ele estava preparando alguém para mim. E ela falou isso e foi, ela me contando essa história, né? Ela falou isso e foi pro culto. De noite, quando ela está indo pro culto, ela viu algo brilhando no chão, ela foi e juntou. E era uma aliança. Ô, glória. E essa aliança servia nela, era só uma mão. Servia nela essa aliança. E ela começou a me contar e eu comecei a rir. E ela assim: do que tu tá rindo, nego? Aí eu contei a minha história para ela. Certa feita eu estava vindo lá da Lomba do Pinheiro, da casa dos meus filhos, acho que uns 2 anos atrás, falando para ela, né? E eu vi algo brilhando dentro do ônibus e eu juntei, e era uma aliança, um par só, uma mão só. E ela servia em mim também. Olha o Glória que a Deus fez, E né? se nós colocar uma perto da outra, falei para ela: nega, se nós colocar uma perto da outra, tu vai ver que é um par. Tem ela aí, né? Temos ela aqui. Pode mostrar, se o irmão quiser mostrar. E aí quando eu fui em casa, subi em casa e peguei a aliança e mostrei para ela, é um par, irmã. Se a irmã olhar, a irmã vai ver um par, irmã. São idênticas. Eu achei essa aqui. Elas ela são só idênticas. É idêntico. Idênticas. É A gente não, idêntico, olha. nós não alteramos nada, Não nela. teremos nada. Somente colocamos Peraí que o eu vou nosso tentar nome. aproximar a câmera. Não. Consegue. Vou tentar aproximar aqui. Vou tentar fazer algo aqui. Só um pouquinho. Pera aí. E aí nós confirmamos que era Deus. Nós entendemos que era Deus confirmando Confirmando o relacionamento. para nós nos exatamente. casarmos. É igual a aliança. Olha Eu só, que tô vocês olhando, estão vendo essa aliança. Olha só a maneira que Deus trabalhou. É igualzinha. É igual, né, irmã? Aleluia. Igualzinha. Nós entendemos como um sinal do sim. Senhor. Como um sim, Como né? um Um sim de amém Deus. do Glória Senhor. a Deus. Para nós nos casarmos. E aí que nos casamos. Nós foi uma casamos bênção. com ela. E Nós na- casamos com ela. E, irmã, quando nós nos casamos, ficamos um ano onde nós estávamos, para onde ela foi. Passou um ano, nós voltamos Para a antiga congregação. para a antiga congregação. E chegamos lá, quem recebeu nós? Pastor Aldo, que tinha dado a carta para ela. Nosso querido pastor Aldo. Pastor Glória a Aldo. Deus. Que eu costumo, Glória dizer, a Deus. eu costumo dizer que o pastor Aldo ele foi o meu primeiro pastor na restauração, foi um pai para mim. Aleluia. Pastor Aldo, tenho boas lembranças dele também, da irmã saudosa, irmã Ireni, né? Saudosa irmã Irene, nos Eu lembro. ensinou muito. Nos ajudou muito também. Nossa, É. meu Deus do céu, não tem palavras para agradecer E pela esse vida relacionamento deu uma menina, Sara Abigail. deles. Não tem fotos dela aí, né? Só Tem no no aparelho. celular. Tem no aparelho. É, agora não vai dar tempo. Pera aí. Ok. E aí vocês estavam congregando lá na congregação de vocês, na área Ponta Grossa, né? E como é que aconteceu essa situação do ombro amigo? A verdade, irmã, eu sempre, como eu falei aqui, Deus sempre nos assentou no coração de trabalhar com pessoas assim com dependência química, porque foi dali da onde Deus nos tirou. Sim. Eu me identifico muito com o dependente químico. Me identifico muito com o presidiário, tanto é que eu quero aproveitar a oportunidade, eu faço parte da capelania prisional, Glória. né, do nosso Aleluia. ministério. Verdade. Nós atendemos lá, não estamos atendendo pela pandemia, mas nós atendemos lá na PEAR, na Penitenciária Estadual do Arroio dos Ratos. Deus me deu essa alegria de poder pegar esse trabalho no início, onde nós não tínhamos galeria lá, hoje tem a galeria lá para os crentes, Glória né? a Jesus. Na liderança do Aleluia. nosso pastor Sérgio Cortez, né, Glória quero a deixar aqui um Deus. abraço, pastor Sérgio, É um homem de um Deus. excelente líder, um homem de Deus. Aleluia. Glória. A esposa casal dele, especial. exatamente, né? Então, aí a gente sempre teve esses desejos de trabalhar com pessoas assim. Foi dali que a gente saiu. Então, quando surgiu a oportunidade,
eu tive lá eu tive no primeiro retiro do Ombro Amigo. O retiro de líderes. Que Isso, teve, retiro né? de líderes, o irmão Paulo Tadeu me convidou porque ele sabia que eu tinha esse desejo no coração, né? Nosso encarregado geral, né, que é o irmão Paulo Tadeu. Eles não, só deixando claro que muitos da equipe Ombro Amigo não estão participando porque estão na capacitação. O pessoal da Leopoldina, olha só, o Ombro Amigo não para, né? O pessoal de Cachoeirinha está na capacitação lá na área, eu me esqueci, é Cachoeirinha, mas a Da congregação Betânia. Betânia, isso. Betânia. E Leopoldina, eles estão em retiro, olha só. Glória a Coisa Com boa. todos os Aleluia. cuidados sanitários, vou deixar isso bem claro, né? Glória O a pessoal Deus. cuida. Estão em retiro buscando a Deus. Então, o pessoal não para, né? E aí, o que o senhor sentiu naquele retiro? Foi o retiro Treve, aquele retiro, irmã Sim, Carla? foi aquele retiro, as irmãs estavam lá naquele retiro. Foi o nosso E primeiro ali, retiro. e ali Deus já tinha incendiado meu coração, né? Mas eu não vou me atirar, eu vou esperar, entendeu? Eu vou esperar a hora certa. A hora certa Deus vai. Eu sentia esse desejo, sabe? O irmão Paulo às vezes me convidava para me pregar nos desafios jovens, no Cristo Pão da Vida. Tive lá pregando lá pela misericórdia, Glória a Deus. né? Tivemos lá dando um testemunho do que Deus fez na nossa vida. Aí uns dias atrás eu estava vendo o Ombro Amigo aqui e eu estava na casa do meu pai, ajudando meu pai a terminar a casa dele, e aquilo incendiou meu coração. Assistindo uma live. Estava assistindo uma live, Ô, trabalhando glória! em casa e assistindo a Aleluia! live. Glória a Deus. E eu cheguei em casa e disse para minha esposa, nega, o Espírito Santo de Deus está me inquietando, eu preciso fazer essa obra Ô, glória. do Ombro Amigo. Glória a Deus. Eu E sei foi, que- e foi também, né, uma confirmação de Deus, na verdade, porque ele estava na casa do pai dele fazendo essa obra e acontecendo isso tudo com ele lá. E em casa, Deus me trouxe no meu coração, porque o irmão Paulo, ele nos deu como é o nome da que a gente cola nos mercados? O cartaz. Os Ele deu cartazes para nós colocarmos, e estava em cima, e eu disse, eu preciso falar para o Moisés que ele precisa botar isso nos mercados, né? Porque a obra não pode parar. E quando ele chegou, eu falei para ele, pá, amor, tem que botar esses cartazes. E aí ele disse assim para mim, é de Deus, porque hoje Deus falou comigo. Glória. Então Deus falou comigo lá e falou com ele. Mas antes disso a gente já estava, nós já estávamos envolvidos nessa obra. Sim. Sem ter interesse em Verdade. cargo, em algo, em nada, irmã. Porque o nosso interesse era que alguém como nós um dia, de alguma maneira, fomos alcançados através de alguém, através de Cristo, outras pessoas fossem alcançadas também. Verdade. Então nós só fazíamos esse trabalho, tanto arrecadação como sem compromisso, mas aquilo nós fazíamos com amor. É E as verdade. pessoas que nos ajudavam faziam também com amor. E aconteceu o seguinte, quando Deus inquietou meu coração, eu liguei para o irmão Paulo Tadeu. Irmão Paulo Tadeu, o Espírito Santo de Deus está inquietando meu coração. Eu sei que a gente tem que falar com o nosso pastor Roberto, nós temos que falar com o nosso pastor Dilceu, né? Tem toda uma hierarquia, né? Mas eu sinto de Deus de fazer. E ele me mandou a resposta, do jeito dele, a irmã sabe que ele fala pausado, né? Irmão Moisés, que benção, irmão Moisés. Tu nem sabe, eu e o pastor estamos orando para que Deus levante alguém lá na Ponta Aleluia. Grossa. Faltava só se Deus. posicionar. Glória a Deus. Faltava o ex-me aqui. Aleluia. Aí ele disse, irmão Moisés, amanhã nós temos uma consagração lá na Restinga, uma reunião dos obreiros, e nós vamos colocar isso aí em pauta, e nós vamos colocar lá na Ponta Grossa, e o irmão vai ser levantado como nosso líder lá. Aleluia. Eu digo, amém, Jesus. E nada para nos engrandecer, O apóstolo Paulo diz que se prega o evangelho, não tenho do que me gloriar, né? Glória Pois a sobre Deus. nós, igreja, foi imposta essa obrigação. Né? E ai de nós se nós não pregar esse evangelho. Então a gente faz com alegria, irmã. Pode acreditar, a gente faz com alegria. Eu tenho alegria de trabalhar com dependente químico, trabalhar com morador de rua, porque foi daí que Deus me tirou. Eu não posso negar, entendeu isso? E olha só, irmão Moisés, como é importante a pessoa dar ouvidos, né? Porque assim, você que está ouvindo essa programação agora, eu vou repetir aquela frase padrão, né, irmã Carla? Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. É verdade. Dá ouvido. Se você sente seu coração ferver por essa obra, se você sente o desejo de fazer essa obra, Aleluia. se posicione e diz, eis-me aqui, Senhor. E o Senhor perdeu alguma coisa por estar fazendo a obra, irmão Moisés? Não, só ganhei, irmã. Só ganhei. Confesso que a nossa vida tem sido uma correria nos últimos dias, Glória a sabe? Deus. A gente já tem o hábito pelo desafio, pelo fato do desafio, né, onde eu passei,
já tenho o hábito de jejuar, não para me gloriar, mas eu fiquei 10 meses lá, mas 10 meses de busca, oração e jejum, porque eu queria uma liberdade, uma libertação espiritual, né? Então, só que agora se intensificou, né? Com esse trabalho aí, se intensificou o jejum, a oração. Glória a Deus. A luta é maior, né? Ah, a Mas luta é a maior. bênção, a alegria também é bem Verdade, maior. Né? é A Bíblia verdade. diz que... A Bíblia diz... A gente sente no nosso coração, quando tu fala do amor de Jesus para alguém, tu é renovado. É lindo, irmão. É lindo, irmão. A alegria da salvação não é só a tua salvação, é a lindo. salvação do próximo É também. verdade. Eu passo quando eu vou do meu trabalho, eu passo por uma Cracolândia, ali na Ipiranga. E segunda-feira eu peguei um propósito com Deus, sabe? Fiz um propósito com Deus, né? E tô passando na Ipiranga ali, e tem uns moradores de rua que ficam ali, eu sempre peço, Senhor, me dá uma oportunidade de eu pegar eles. E na segunda-feira foi a oportunidade de eu pegar eles. E coisa linda tu ver as pessoas chorando, entendeu? Da gente sentar e falar, de sentar no meio deles ali, eles sujos, eles fedendo, sentar no meio deles e dizer, irmão, eu saí daqui, eu sei o que tu pensa, eu sei o que tu sente, Aleluia. porque foi daqui que eu saí. Aleluia. Entendeu? Glória a Deus. E vou Glória dizer a pra Deus. ti, porque é um bairro de pessoas que têm, né, poder aquisitivo. Eu digo pra ele, pode o dono desse apartamento aí, pode os moradores desse apartamento virar as costas pra vocês, pode passar alguém com carrão aí, BMW, e virar as costas pra vocês, mas tem um Jesus que não vira as costas pra Aleluia. vocês. Glória. Aí a gente vê lágrima nos olhos, ó, a gente tem um trabalho assim, a hora que vocês quiserem, eu passo aqui todo dia, me ataquem. Moisés, meu nome é Moisés, eu quero ir para esse lugar. Moisés, me ajuda, eu estou aqui para ajudar vocês. Porque foi daí que Deus me tirou. E esse trabalho a gente faz na rua, pela misericórdia de Deus. Glória a E Deus. você que sente o desejo de ter um núcleo ombro amigo, né, na sua congregação, fala com o seu pastor. Primeiro faz prova com Deus, conversa com Deus, né? Mas se você já está sentindo o seu coração ferver, dá ouvidos. Porque você pode estar fora do centro da vontade de Deus, né, irmão Moisés? Exatamente. A pessoa, às vezes, Deus está chamando, ela está fora do centro da vontade de Deus, porque Deus está mandando ela fazer algo. Faz uma prova com Deus, conversa com o teu encarregado. E se na tua congregação não tem como ter esse núcleo, vai em um dos núcleos nos ajudar, conversa com o teu pastor, pede autorização, conversa com o irmão Paulo Tadeu, você está vendo o telefone aí na tela, é o Aleluia. 981-16-4162. Se disponibilize, eu tenho certeza que tu não vai perder nada, tu só vai ganhar. Jesus, ele vai te recompensar. A Bíblia diz que o nosso trabalho não é vão no Senhor, né? E se Deus confirmou no coração do nosso pastor Humberto, É a maior sabe? confirmação é a maior de Deus, confirmação, né? a maior confirmação, entendeu? Porque é um departamento do Ministério de Restauração. Entendeu, irmã? Sim, então, E é coisa linda é tu ver a pessoa, acho que as irmãs viram já, sabe, a transformação de uma pessoa, sabe? Várias vezes. As pessoas Coisa chegar linda. ali desacreditada, Coisa mais no linda. último da droga, depois você ir lá uns meses depois. Lindo tu ver uns meses depois a pessoa atrás do púlpito pregando. Passa-se tempo, tu vê ele com a família restituída, restituída. Parece que o Espírito Santo diz pra ti, vale a pena esse trabalho. Vale a pena. E Deus nos chamou, Ele não nos salvou, não nos alcançou pra gente ficar quieto em casa. Exatamente. Nem no banco da igreja olhando. Ele Verdade. nos salvou, Ele nos transformou E vai ser cobrado se nós não fizermos. pra gente salvar, ajudar Ele a salvar outras almas, a trazer outras almas. Essa é a nossa função como cristão Exatamente. e principalmente como membro do Ombro Amigo Restaurante. exatamente. Aleluia. Nós temos aí mais 5 minutos. Aqui entrou o irmão Israel Gomes, que também foi restaurado por Deus das drogas, né? Irmão Tiago de Gravataí, irmão Celso Cavaleiro, se eu não me engano, ele é lá de Viamão. Ele diz, ó, o irmão disse que recebeu o alvará de soltura. Na verdade, ele estava sendo preso pelo mundo. Quando tu saiu de casa, irmão, que tu diz, recebi quando tu começou Sim, a trabalhar, sim. se referiu a isso. E realmente é verdade, né? Aqui, ó, irmã Solange Rico, irmã Shirley Saraiva, Deus te abençoe, irmã Shirley, ela diz, maravilha ouvir a transformação de uma vida. Irmã Cleonice Batista, irmã Tainara. Irmã Cleonice é uma das apresentadoras do programa Restaura a Mulher. Aleluia. Tainara Santos, pastor Pedro Maidana, Deus Glória lhe a abençoe. Deus. Pastor Pedro Maidana, nosso pastor também foi nosso pastor na Também. serraria. Verdade. Um abraço para ele, Deus abençoe. Irmão Celso Cavaleiro, ele diz assim, Deus é tremendo, Deus é tremendo. Ouvindo esses testemunhos, esses testemunhos do que Deus faz, não tem como não sentir a É presença verdade. de Deus. Estar Aleluia. envolvido na obra de Deus é ganhar tempo e não perder tempo, é verdade. Amém. é Irmã de verdade. Guimarães e também a irmã Alice Nunes. Nós vamos orar, nós temos mais 4 minutinhos. Daqui a pouquinho nós temos culto, né? Então, Amém. precisamos ir pro Glória culto. a Deus.
E então, vamos orar neste momento, pedir para o irmão, se o irmão quiser trazer uma palavra final para os ouvintes, o irmão nós temos 4 minutos para trazer essa palavra Amém. e para a oração. E pra oração. Aleluia. Tá, eu quero Glória trazer a uma Deus. palavra rápida, pode ser bem rápida, Claro. que fica no livro no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, por João, capítulo 2, a irmã tá aí? Não, Tô não aqui. A irmã pode ler para mim, irmã? Posso, claro. Não que eu não saiba ler, a irmã já está com a... João, Capítulo 2, versículo 1. só o versículo primeiro, irmão. Isso pode ser o versículo 1. E ao terceiro dia fizeram umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. Siga o irmão. Segue. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Até aí, tá bom, irmã. Glória a Deus. É esse versículo que a irmã leu ali. Fala a história de quero ser rápido, fala a história de um casamento, porque a bodas, Glória a Deus. ela é a celebração de um casamento, a celebração de uma união entre um homem e uma mulher. Entre um homem e uma mulher. Né? E essa união, ela gera o quê? Família. E família ela é algo que ela está no coração do Senhor. Aleluia. Porque se nós formos ver Gênesis capítulo 2, quando Deus cria os animais e manda Adão dar um nome aos animais, Deus ele viu que cada animal macho tinha a sua fêmea. E ele viu que Adão não tinha a sua companheira. Então a Bíblia diz que ele colocou Adão num sono profundo. E da costela de Adão ele tirou uma companheira, uma adjuntora. E ali foi formada a primeira instituição, chamada família. Aleluia. Glória a Deus. Que está no coração de Deus. E sobre esse casamento, sobre essa festa que a irmã leu ali, eu quero falar só sobre algo extraordinário que aconteceu nesse casamento. Foi um convite que esse casal fez a uma pessoa especial, Aleluia. chamada Jesus Cristo Glória de a Nazaré. Deus. Aleluia. E os irmãos sabem, os leitores sabem, que nessa festa acabou o vinho. E na cultura dos judeus, a festa deles, as festas duram 7 dias. E nessa festa, o anfitrião, ele deixar faltar comida e bebida, era um desrespeito aos convidados. Era praticamente uma tragédia. Ele ficava defamado, mal falado. Então isso estava prestes a acontecer nesse casamento. Isso só não aconteceu porque Jesus estava no casamento. Então, nós trazendo para os dias de hoje, tem muitos casais, muitas famílias que estão arrebentadas, arruinadas, porque não convidaram Jesus para estar no seu casamento. Mas hoje é tarde de oportunidade. Aleluia. Deus está te oportunizando de tu chamar Ele, Jesus, tu é bem-vindo no meu casamento. Glória a Deus. Como eu costumo pregar, um casamento que não tem Jesus, ele fica vulnerável à separação, à traição, né? Um casamento onde não tem Jesus é propício, né, à traição, à separação. E o que o inimigo ele quer dividir, ele quer separar a esposa do esposo, porque um lar onde não tem um pai, o filho, a filha, são propícios à drogadição, à prostituição, às ruínas desse mundo. Aleluia. Então que nós possamos fazer igual fez aquele casal. Fazer um convite para Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus, tu Amém, é bem-vindo no meu casamento. Glória a Deus. Porque um casamento sem Jesus não tem traição. Amém. Verdadeiramente, Amém. quando Jesus está no casamento, não tem traição. E quando o esposo ele erra com a esposa, o Espírito Santo de Deus faz ele reconhecer que ele está errado e ele pede perdão para a esposa. Da mesma maneira, a esposa. Casamento onde tem Aleluia. Jesus, a esposa, o Espírito Santo de Deus faz a esposa reconhecer que ela está errada e pede perdão para o esposo. Aleluia. E a paz, ela reina, ela impera dentro do lar, porque esse casamento tem Jesus. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Amém. Deus Glória a abençoe. Jesus. Irmã Tatiana, então, os irmãos podem orar. Vamos orar. Tem que ser rápido, porque está aí. Aleluia. Já passou o nosso horário. Misericórdia. Glória a Deus. Oramos então nesta Vamos tarde. orar. Senhor Deus, Deus, Pai vivo querido e de Israel, maravilhoso, diante aleluia. da Tua presença nos Muito colocamos, obrigado, Pai. Senhor, Te agradecendo, tua bondade, Senhor, esta benignidade. oportunidade, Senhor, de estar aqui falando em Teu Estamos nas tuas nome. mãos, Senhor, Senhor aleluia. Jesus, que nossos Muito videologados, obrigado Senhor, pela possam tua ter sentido a misericórdia. Tua presença, que Tu possa entrar nos lares, Senhor, e fazer um milagre É verdade, na vida de Jesus, cada um, na aleluia. união de cada um, Senhor. Que o Senhor possa ser convidado, Senhor, a estar Nome
nos de casamentos a partir de hoje, em nome de Jesus. Nós te agradecemos, abençoa cada um nesta tarde, a cada um que clamou por ti nesta nome tarde, de Senhor. Jesus. Em nome de Jesus, derrama da tua graça, da tua misericórdia, da tua nome bondade. de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Entrou depois aqui, bem rapidinho, né? Irmão Celso Cavaleiro, ele disse que ele é de Porto Alegre, mas ele é líder dos Cavaleiros de Viamão. Ele diz, irmã Tainê, Deus abençoe a senhora e os demais irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Também a nossa querida irmã Giane Ramos, enfermeira aqui da Brigada contra a Morte, faz os atendimentos ali na Brigada contra a Morte, uma bênção. Glória a Deus. Irmã Tainê, o irmão Paulo Dutra é o do Ceará lá? É do Ceará. Ô, Deus glória. abençoe ele. Aleluia. É uma bênção. Deus abençoe, Também irmão aqui, ó, Paulo. um recadinho do Nick, ele diz assim, ó. Ô, glória a Deus, abençoado seja o nome do Senhor pela obra que fez na vida do meu tio. Grande bênção de Deus. Abençoado seja o Senhor, tio, te amo, Aleluia. Senhor. Nicolas? Isso. Nicolas é meu sobrinho, filho da minha irmã. Aleluia. Glória a Jesus, Glória que a Deus Deus. abençoe. Vamos encerrar, então, já estamos Nome de atrasados. Jesus. Misericórdia. Deus Vamos abençoe. nos despedir com Glória. paz, Oração e união. Deus abençoe a todos. Aleluia. Só lembrando que segunda-feira, às 8 horas da manhã, tem programação de novo e também às 18 horas e 30 minutos você não pode perder aqui Aleluia. neste mesmo Aleluia. canal. Amém. Deus Glória a abençoe a Deus. todos. Paz, Senhor. Paz. Senhor. Chora. Ele está sempre presente quando estás sozinho. Ele é a vida, é verdade, é o caminho. Deus é tão grande, Ele pode mudar tua vida.